Terça-feira, dia 29 de março, na edição de hoje, você vai ver. Filas gigantescas são formadas em frente às agências da Caixa Econômica Federal aqui em Itabuna. Tem gente que precisa chegar ao local antes mesmo de amanhecer para garantir o atendimento. Situação do Centro de Cultura Adonias Filho é alvo de protestos. Manifestantes reclamam da morosidade nas obras de revitalização do espaço, que está com as atividades interrompidas desde o ano de 2017. E a situação do Banco de Sangue de Itabuna é bastante preocupante. Estoque de bolsas, mais uma vez, está baixíssimo e profissionais pedem ajuda para que doadores compareçam no Hemocentro. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Cabralha no Ar. Deixa eu dar um bom dia aqui para você que está do outro lado da telinha. Agora sim, com o Cabralha no Ar, 7h30, naquele nosso encontro diário durante a semana, com as principais notícias da região sul e também da região extremo sul do estado. Continue com a gente, desde já agradeço sua companhia. Vamos até às 8h34, combinado? A gente já começa o programa com esse lindo registro do amanhecer em Itabuna hoje. Adivinha só quem registrou pra gente? O cinegrafista Larry Brandão. Ele tá aqui no estúdio com a gente, mas tá pensando que ele lembrou logo do programa, né? Ele sai cedinho, vem, se prepara para trabalhar. Ele viu e falou assim, ó, isso daqui não posso deixar passar, né? Tem que compartilhar. E foi assim que a gente fez. Inclusive, se você quiser registrar o amanhecer aí em sua cidade, filme e manda pra gente no 739-9927-0563. Quero ver quem itabunense aí vai identificar esse lugar. Sabe de onde que é? Essa vista aí, ó, foi lá direto da ponte, né, lá do Conceição. E a gente consegue ver até as torres da nossa comunicação aqui, né? Do alto aqui do João Soares, de onde nós ficamos. Já falei para vocês outras vezes que nós temos uma vista muito privilegiada, né? Que é bem do alto. Aqui desse ângulo aí a gente consegue ter uma visão mais ou menos de onde que fica, né? E um pouquinho aquele contraste do sol nascendo, o Rio Cachoeira. Achei muito lindo mesmo, a gente quis compartilhar. Obrigada, Larry, por ter feito o nosso registro, esse registro aqui pra gente. E você aí de casa também pode mandar, tá? No 99927-0563. O telefone tá aí na tela. Aproveita aí, ó. Você que tem uma turma que começa cedinho o dia, vai fazer sua caminhada, vai se preparar para o trabalho. Registra pra gente, eu adoro. Eu particularmente adoro ver imagens assim. Agora vamos de notícia. O Centro de Cultura Adonias Filho, aqui em Itabuna, foi fechado em 2017, após uma determinação do Ministério Público Estadual, por entender que o local apresenta falhas estruturais. Em 2019, o governo do estado anunciou que o equipamento seria reformado, mas até então o espaço não retomou as atividades. O Centro de Cultura Adonias Filho, de Itabuna, já tem 37 anos de fundação. Foi palco de vários eventos culturais, musicais, literários, artísticos, envolvendo a história de Itabuna e região. Mas há cerca de 10 anos que o espaço não funciona como deveria e agora se encontra totalmente fechado para as atividades ligadas à cultura. O coordenador do Núcleo de Produções Artísticas e Gestor Cultural em Itabuna ressalta a importância do centro não só para a cidade, mas para toda a região. Aqui, festival de literatura, Felita, festival de teatro, que trazia pessoas da Bahia inteira para se apresentar aqui. Grandes artistas se apresentaram nesse espaço. Nós, inclusive, do Núcleo de Produções Artísticas, já trouxemos para cá, por exemplo, o Festival de Cinema Baiano. Então, assim, são várias atrações, várias situações artísticas que poderiam estar sendo trazidas para a cidade e que hoje não está acontecendo. Esse espaço aqui não é espaço de Itabuna, é um espaço de 26 municípios. Um dos motivos do fechamento foi por conta de problemas físicos e estruturais. O prédio necessita ser requalificado. São 10 anos esse espaço fechado, com algumas interrupções, né? Não, vai voltar, aí volta só as salas e não volta a sala principal, e a reforma volta a fazer, aí perde a licitação, dá errado, aí vai de novo e não sai, entendeu? Então, assim, pra gente, como artista, a gente se sente no descaso. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Cultura do Estado, que se manifestou por meio de nota
e disse que a empresa que venceu a licitação em setembro de 2019 iniciou a obra em janeiro de 2020 e em julho do mesmo ano se comprometeu a entregar. Mas isso não aconteceu. Em fevereiro de 2021, a obra foi interrompida. Ainda segundo a nota, por conta da morosidade na execução e também do descumprimento do cronograma, o contrato celebrado com essa empresa foi rescindido. Agora, uma nova empresa iniciou a obra no dia 25 de março deste ano. Operários, caçambas e uma retroescavadeira já começaram o trabalho de limpeza da área externa, que fica nos fundos do prédio. O trabalho de requalificação é um trabalho modernizado, segundo a nota. Um dos motivos é para que o palco venha a ter uma nova iluminação cênica e também a parte elétrica toda modernizada. Como é que uma empresa, uma empreiteira, ganha uma licitação para reformar um espaço do Estado e 3 empreiteiras diferentes não cumprem com isso aí e continua do mesmo jeito? Cadê o contrato? Entendeu? Então, da mesma forma que agora está dizendo, a reforma recomeçou na quinta-feira. Não vejo nenhuma máquina trabalhando aqui. O espaço que precisava ser feito é a parte interna. Era porque o Corpo de Bombeiros exigiu mudanças de cadeiras, porque as cadeiras eram plástico, podia pegar fogo, então tinha que ser cadeiras inflamáveis. Tinha que ter sinalização, portas de emergência. Tudo isso precisava ser modificado e até o momento a gente não viu mudar nem as portas, quem dirá iniciar uma reforma, como a gente está vendo aí, cheio de mato. Olha, inclusive no último fim de semana, um grupo de artistas realizou uma manifestação em frente ao Centro de Cultura, cobrando providências do poder público municipal. Essa manifestação que a gente está acompanhando ali, uma forma de simbolicamente dizer, olha, nós estamos abraçando aqui um patrimônio da nossa cultura, da cultura da nossa região. Inclusive comentávamos aqui em relação à perspectiva, me lembro bem quando estava ainda em Vitória da Conquista, houve esse mesmo desafio também em relação ao Centro de Cultura, porque aquele trabalho de formiguinha, complicado, aí depende de licitação e de empresa, enfim, mas nesse caso aqui chama muita atenção, porque já foram 3 empresas, não é isso mesmo, que passaram aqui já por essa possibilidade de reforma, de revitalização aí do Centro de Cultura, Adonias Filho, que é sim um ponto de referência aqui cultural em relação à nossa região, não só Itabuna, a nossa região. E quando a gente fala de um equipamento como esse, desde 2017, isso é uma perda imensurável para a nossa cultura, não é mesmo? E sabemos também que existem burocracias, enfim, que tudo tem que ser feito da maneira que a lei pede, enfim. Mas é preciso alguma medida mais assertiva para que a gente... E aí, o que falta para fazer para realmente fazer acontecer? Vai dar certo essa empresa nova? É preciso fiscalizar mais de perto, dar uma olhada? Essas obras começaram, de fato, na última quinta-feira. É o questionamento que as pessoas têm feito diante do que têm acompanhado e observado. Os próprios manifestantes aí declararam que têm olhado, estão de olho, não observaram nenhuma movimentação. O que a gente quer aqui não é alfinetar no sentido de criticar ou de dizer, olha, tem que fazer melhor, não. Cada um tem o seu conhecimento técnico e vai, com certeza, planejar qual que é a melhor solução. O que a gente está aqui só é querendo um diálogo, um retorno mais assertivo mesmo para entender o que está acontecendo de fato e se agora sim a gente vai ver essas obras caminharem, É um equipamento muito importante para toda a comunidade, principalmente do ponto de vista cultural, inclusive categoria essa, Grupo esse que já sofreu bastante aí com os desafios da pandemia, Bom, os funcionários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, deflagraram uma greve por tempo indeterminado na Bahia. Aqui em Itabuna, a agência informou que o funcionamento continua normal e a Tainá Nicásio é quem chega agora trazendo essas informações para a gente. Vamos com ela. Tainá, bom dia para você. Oi, Camila, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Cabralha no Ar. Pois é, esse movimento grevista dos funcionários do INSS, na verdade, é um movimento que acontece em todo o território nacional. Alguns estados, desde quarta-feira da semana passada, já deflagraram greve. Mas aqui na Bahia, na última sexta-feira, teve uma assembleia e depois dessa assembleia que foi definido que aqui no estado também os funcionários iriam aderir a esse movimento grevista
na verdade, desde a última segunda-feira, né, desde ontem. E algumas cidades aqui da Bahia já estão com os atendimentos presenciais suspensos nas agências, como, por exemplo, na cidade de Salvador. Na capital baiana, nenhum atendimento presencial estão sendo realizados, né? Nenhum atendimento presencial está sendo realizado, a não ser aquelas perícias médicas, mas só aquelas que já estavam agendadas previamente, ou seja, até as perícias médicas também vão paralisar por tempo indeterminado. Então, todos os atendimentos da agência e da gerência em algumas cidades do estado da Bahia já estão completamente paralisados. Como você falou aí no início, Camila, nós estamos aqui até em frente à agência. Vou sair um pouquinho aqui do vídeo. Nós estamos aqui em frente à agência do INSS, a agência e gerência que funciona aqui na Avenida Ilhéus, em Itabuna, e as atividades aqui estão funcionando normalmente, está tendo atendimento ao público, lembrando que os atendimentos na agência do INSS são feitos através de um agendamento prévio e pelo menos até segunda ordem todos os serviços estão sendo oferecidos, inclusive também os de perícia médica. A nossa equipe, né, nossa produção, entrou em contato com a assessoria de comunicação aqui da agência que funciona em Itabuna e informou para a gente que realmente a greve está acontecendo, mas que aqui eles estão aguardando uma reunião que vai acontecer em Brasília para poder ter uma resposta aí da diretoria, também falar o que realmente está acontecendo. E na perícia médica aqui de Itabuna, por exemplo, os peritos eles não sinalizaram em momento algum que vão parar e o trabalho segue normalmente. Mas sim, tem algumas agências aqui da Bahia que já estão em greve, mas Itabuna ainda continua com um atendimento normal. A gente está tentando também colher informações em relação à cidade de Ilhéus, né? Que na verdade a agência da cidade de Ilhéus pertence à gerência daqui de Itabuna. Então, de acordo com as informações que a gente colheu, né, aqui, algumas informações iniciais é que a agência lá de Ilhéus ainda também está funcionando de forma normal até segunda ordem, já que também pertence à gerência executiva aqui da cidade de Itabuna. Mas ao todo, 140 postos de atendimento e 7 gerências já estão fechados em todo o estado. Os trabalhadores aqui do INSS, eles pedem uma reposição salarial, que segundo eles está defasada aí há cerca de 3 anos. O reajuste que eles reivindicam é de 19,9%. E além disso, a categoria também afirma que há déficit de 1.000 profissionais e por isso pede também a realização de um concurso público para reforçar os quadros. Inclusive, a gente já vinha percebendo, né, o quanto o número de funcionários do INSS vinha caindo. Eram muitos profissionais que estavam para poder se aposentar, que já se aposentaram, né? Então, assim, o déficit... E antes disso, o déficit já era muito grande. Então, esse também faz parte aí da reivindicação dos servidores do INSS. Camila. Ah, Tainá, eu fico imaginando aqui como é que os usuários se sentem em relação a isso, mas ao mesmo tempo é uma preocupação. A gente sabe o quanto que é importante ter condição de trabalho para que o serviço seja entregue de uma forma digna, da melhor maneira, como nós servidores, como nós usuários, precisamos, né, merecemos. E, enfim, principalmente porque tem muita gente, a maioria desse público aí se trata também de pessoas mais velhas, enfim, ou em situações mais delicadas, principalmente quando envolve contexto de saúde, problemas de saúde, enfim. E aí, eu acredito que fica aquele questionamento, né, em relação aos serviços. Nós sabemos que em um contexto de uma possível greve, paralisação, normalmente há uma divisão, mesmo que mais restrita, há uma divisão dos serviços, né, Tainá? Então, só para a gente entender, Itabuna e Ilhéus, por enquanto, ainda não tem esse feedback. Eles chegam a falar, a nossa produção também tentou um contato para entender, né? Mas eles chegam a falar se existe um prazo para essa resposta, se pode fechar a partir de hoje, se pode fechar a partir de amanhã, depender desse diálogo com Brasília? Camila, a resposta que a gente tem é que vai ter uma reunião ainda hoje lá em Brasília com a diretoria do INSS para poder chegar a uma conclusão. E aí sim as pessoas vão ter uma resposta, né? Se aqui também vai ser paralisado, se em outras cidades também serão paralisadas essas atividades aqui
do INSS. Então essa reunião vai acontecer em Brasília ainda hoje com a diretoria, que vai sim poder ter uma resposta se aqui vai entrar ou não. A gente vai acompanhar também todas essas informações, todas essas manifestações, para poder repassar, né, para todo mundo prestar esse serviço. Queria falar também, Camila, lembrar que muitos atendimentos do INSS, né, por mais que os atendimentos, alguns serviços eles estão suspensos, né, em diversas cidades, mas muitos serviços também podem ser feitos através da internet, do site do INSS, do próprio aplicativo Meu INSS, e também muitas informações são esclarecidas através do telefone 135. Então, assim, há muito tempo aqui no INSS não tem aquele atendimento por demanda espontânea, né? Aquelas filas gigantescas que a gente era acostumado a ver bem cedo pela manhã para poder ter aquele atendimento. Isso já não existe mais, porque os atendimentos pelo INSS começaram a ser agendados mesmo pelo telefone 135, mas muitos serviços são oferecidos pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Então, para ajudar a população, eu até trouxe aqui, listei alguns serviços, pesquisei para poder falar para o pessoal, os serviços que estão disponíveis na plataforma são os pedidos e acompanhamento de aposentadorias, benefício assistencial e pensão por morte, pedido do salário maternidade, de auxílio-doença, consulta também a revisão do benefício, pedido de recurso de benefício e certidão de tempo de contribuição. Pelo aplicativo, também é possível enviar documentos digitalizados, escaneados ou fotografados pelo celular. E depois de solicitar, o segurado pode acompanhar também o andamento do pedido com o protocolo de requerimento. E esse acompanhamento pode ser feito também pelo telefone 135. Então, assim, né, já para ajudar o pessoal que está assistindo a gente, vai que em outras cidades também alguma agência do INSS não esteja funcionando, né? Então já fica aí o aviso. É claro que muitas pessoas, como você falou, Camila, que precisam do INSS também são mais velhos, né? Tem uma certa dificuldade de lidar com tecnologia, com internet, esse tipo de coisa, mas fica o alerta também para quem precisa. Eu volto com você. Bem lembrado. Obrigada, Tainá, pelas informações. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Há algumas semanas, as filas gigantescas que se formam em frente às agências da Caixa Econômica Federal de Itabuna têm chamado a atenção de quem passa pelo centro da cidade. A instituição financeira afirma que o calendário de pagamento do Auxílio Brasil é o responsável pela alta procura pelos bancos. Esse vídeo, feito por um cliente, mostra centenas de pessoas na fila da Caixa Econômica Federal em Itabuna. Muita gente precisa chegar antes do dia amanhecer para conseguir um lugar na fila e sacar os benefícios sociais. Fomos até a agência que aparece no vídeo, localizada na Avenida Cinquentenário, e encontramos mais filas. Deisiane chegou à agência para sacar o Auxílio Brasil às 10 horas da manhã. Às 14, ainda estava do lado de fora, com a filha de 1 ano. Todo mês é isso. Aí até minha filha fica no sol quente assim, desse jeito. Ó. É uma patifaria para dar uma senha. Dá para me ajudar. Dá para ajudar meus filhos a manter, comer. Além dela, você tem outro filho? Tenho outro filho de 2 anos. Aí fica difícil, né? Nós vemos para sacar um dinheiro e quando chega aqui não é atendida, porque manda no baixo de sol quente com meus filhos. A maioria dos clientes foi sacar o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. O programa social é destinado a pessoas em situação de pobreza em todo o país. Irritante, está demorando demais essa fila. Aí eu estou irritado. Todo mês é assim? Como é que é? Todo mês é assim. Não tem atendimento não, todo mês é assim. Todo mês é isso mesmo. E agora estou preocupada mesmo que já está na hora dele comer, no instante ele vai começar a chorar aí e vai ficar difícil. Já a Alessandra foi verificar por que o auxílio não entrou na conta. Caiu na minha conta da Caixa Poupança Normal e a partir desse mês tá falando lá que vai cair no Caixa Tem. Aí eu vim aqui resolver. O pagamento do benefício foi retomado pelo governo federal no último dia 14. Após a liberação, as filas aumentaram. Só em Itabuna, cerca de 23 mil famílias recebem Auxílio Brasil. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que permanece com as ações para melhorar os serviços prestados à população. O presidente do Sindicato dos Bancários disse que a demora e a lotação são consequências do fechamento de uma agência
também no centro da cidade, mas defende que é preciso mais celeridade no atendimento. É uma situação realmente constrangedora, né? As pessoas ficarem esperando em longas filas. O Sindicato dos Bancários tem acompanhado essa situação, tem conversado com a gestão da Caixa, no sentido de entender o processo. Nós temos um calendário que, além do problema central, que é a estruturação de forma geral das agências, a gente está falando aqui que ano passado foi diminuído o contingente de bancários em torno de 12 mil, né? Em torno de 3 mil agências foram fechadas. Então, a gente tem esse problema central. Mas a gente tem conversado sobre o calendário do Auxílio Brasil, também o pagamento do abono do PIS, isso tudo tem gerado aglomeração. Além do que, ainda temos uma agência da Caixa que está impedida de atendimento por conta da reforma, né, da destruição que houve nas cheias, né? Então é uma situação realmente muito ruim para quem precisa do atendimento. A gente observa também que os colegas estão fazendo todos os esforços e nós temos acompanhado e nenhum cliente está ficando sem atendimento naquele dia que ele procura. Isso é o mais importante. Agora, realmente, ficar esperando no sol, o cliente não merece, a gente precisa realmente buscar alternativas a essa espera. Bom, tá bem pontuado, né? Acredito que essa fala final aí do Paulo pontuou justamente questões importantes aqui, seja em relação ao desempenho dos funcionários, seja em relação ao feedback que o próprio banco tenha dado aí para os bancários, seja em relação ao cuidado com o cliente, essa necessidade, e por aí vai. Então, são discussões importantes que estão acontecendo, pelo que a gente está observando aí também, que foi dito através dessa entrevista do Paulo representando aí os bancários, mas realmente filas gigantescas chamam a atenção e me lembram outros momentos também em relação a auxílios que nós observamos aqui. A Caixa Econômica Federal é um banco de referência para benefícios, então naturalmente nós vemos aí essa demanda grande, mas que acaba sendo agravada em relação a características aqui mesmo na nossa cidade. O Paulo pontuou bem aí essa questão da própria agência, a referência de uma das agências principais aí, que está fechada para reforma depois dessa enchente, já tem bastante tempo que está de portas fechadas e que está em reforma. Também tem essa questão dos fechamentos e da redução de funcionários. Isso aí, para mim, também é outro fator que chama bastante atenção. Nós acompanhamos, inclusive, esse contexto aqui, esse diálogo, essa discussão, a preocupação diante disso, né, das pessoas que junta com o que está aposentando, outros que foram retirados, agências fechadas, tem gente que vem de outras cidades, outros municípios, para que consiga resolver problemas bancários. É tanta questão, né, minha gente? O tal do brasileiro sofre, né? Mas a gente espera que tenha novidades positivas em relação a isso e que uma solução aí de bem comum seja dada. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Eu quero saber quem está assistindo o programa, quem está assistindo o Cabralha no Ar e vai fazer aquela selfie pra gente. Ontem eu gostei de ver, viu, participação de vocês, várias cidades, criançada, turma do cafezinho, como a gente sempre gosta de ver, aquele sorrisão no rosto pra gente começar o dia juntos, né? 739-9927-0563 é o telefone que já está aqui na tela, você já conhece. Estou aguardando aqui, fazendo a pose para você fazer a sua selfie pertinho da TV, mostrando que está acompanhando o Cabralha no Ar. Não esquece de dizer qual o seu nome e a cidade de onde está falando. Combinado? Posso contar contigo? Pois é, e além das fotos também dá para participar, mandando aqueles vídeos para o nosso quadro Direito do Consumidor. Vai ao ar amanhã já com o Dr. Geraldo Calazan Júnior aqui no estúdio e o vídeo nem precisa ser longo. É só colocar o celular assim na posição horizontal, ou seja, deitado, mandar a sua pergunta para a gente sobre alguma situação que você tenha vivido aí numa loja, numa compra, alguma dúvida sobre o direito do consumidor. Manda para a gente uma perguntinha curta e quem sabe amanhã já está sendo exibida aqui no nosso programa, tá bom? Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje eu vou conversar com um advogado especialista em direito eleitoral. Tema importantíssimo, viu? Aqui no estúdio nós vamos falar sobre o calendário eleitoral e a pré-campanha, porque as eleições gerais estão chegando. Não sai daí, eu volto já já.
Já de volta com o Cabralha no Ar, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. São 7 horas e 59 minutos. É quase 8, né? Então tá valendo. Continue com a gente, inclusive participando. Já estou aqui mais pertinho para você garantir aquela selfie, aquele registro, acompanhando aqui o Cabralha no Ar. 739-9927-0563. Olha, eu sei que vocês são ligeiros, viu? Aproveita. Pega o celular e agora faz aquela selfie pertinho da TV, mostrando mesmo que está acompanhando o Cabralha no Ar. Eu gosto de ver o rosto aqui da família junto, criançada, turma do cafezinho, até bicharada de vez em quando participa, né? A gente fica muito feliz. Manda, não esquece de dizer qual o seu nome e a cidade onde está falando, tá? 99927-0563. Estou esperando sua participação. A introdução da segunda língua na educação dos estudantes tem se tornado uma das prioridades elencadas pelos pais. Quando o aluno tem um contato com outro idioma ainda na primeira infância, fica muito mais fácil, né, se adaptar e ter mais chances no mercado de trabalho. É o tema agora da nossa reportagem. O inglês é um idioma universal e, por isso, tem influência direta em questões acadêmicas e profissionais e com potencial para melhorar a capacitação e facilitar o acesso às oportunidades. Ao incluir o inglês desde a infância, Eduardo vem desenvolvendo aprendizado escolar mais eficiente e afirma rapidez para absorver informações. Eu, antigamente, pensava que garantir um futuro bom era realmente algo bem difícil. Mas hoje, com o inglês, eu tanto melhorei na questão do pensamento crítico, quanto hoje em dia eu consegui raciocinar as coisas que acontecem no mundo muito melhor. Eu tive essa noção, assim, quando eu estive nos Estados Unidos uma vez, que eu e meu pai, e aí eu não saí, eu tinha esquecido uma coisa e depois de um tempo eu lembrei. Aí a viagem toda ficaram me falando, meu Deus, você sabe muito inglês. E aí sim, eu percebi que é uma coisa que está mudando minha vida, mesmo que fosse de poucos e poucos. Eu estou chegando a um nível realmente muito bom. Por ser uma das línguas mais faladas do mundo, ser fluente em inglês otimiza as oportunidades no mercado de trabalho. É possível dizer que o inglês está se tornando um requisito básico em determinadas profissões e a tendência é que seja geral. Yane fez o curso quando criança, desistiu e retornou ainda na adolescência. Formada em letras, passou a lecionar na unidade e hoje atua como gestora do curso de inglês. Segundo a profissional da educação, o investimento foi de extrema importância por abrir novas oportunidades e afirma que a língua que antes era um diferencial passou a ser pré-requisito em algumas empresas. Hoje em dia, as tendências do mercado acabam comprovando que ele é um pré-requisito. Então, o fato de eu já ter isso muito bem desenvolvido desde o princípio foi fundamental para a minha carreira profissional, porque já me deixou pronta para escolher e agarrar as oportunidades que surgissem. Há 2 anos, como gestora do curso, percebeu aumento na procura de alunos. Em tempos de pandemia da Covid-19, onde o isolamento social se tornou essencial e, consequentemente, atividades cotidianas, especialmente de trabalho também, o inglês passou a ser mais exigido. A unidade verificou aumento pelos cursos de inglês por profissionais de vários segmentos. Nós vivemos hoje numa sociedade hiperconectada, né? Principalmente após a pandemia, as distâncias foram encurtadas e se você quer realmente se desenvolver e ir mais além na sua área de atuação, você precisa, sem dúvida nenhuma, ter o inglês, né, que está pronto potencializar as suas habilidades para agarrar qualquer oportunidade que puder surgir e ser livre até, né, para escolher o que você desejar. Camila é professora de inglês e, ao buscar aperfeiçoamento no idioma, conseguiu realizar o sonho de trabalhar na empresa que sempre almejou. Eu morei em Londres até 2017. Foram 2 anos intensos, com dificuldades e conquistas que me levaram a realizar um grande sonho. Quando fui para Londres, eu era maquiadora profissional já há muitos anos e foi o meu inglês que me permitiu trabalhar para uma das grandes marcas mundiais de maquiagem. Ao mesmo tempo que o inglês me proporcionou esse trabalho, foi também esse trabalho que me ajudou a aperfeiçoar minha fluência no idioma. Muito bom, né? O IFBA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, está ofertando cursos de qualificação profissional para microempreendedores individuais. Nós vamos chamar novamente a Tainá Nicasso, que vai trazer esses detalhes para a gente. Excelente oportunidade, né, Tainá? Qualificação profissional é sempre bom, né, Camila? A gente sempre fica feliz também de trazer essas notícias aqui. Pois é, como você falou, o IFBA
vai oferecer cursos gratuitos para a qualificação profissional de microempreendedores individuais que atuam na cidade de Ilhéus. 500 vagas que serão oferecidas ao longo desse ano de 2022. Quem vai esclarecer, contar todos os detalhes para a gente é a Iana Cerqueira, ela que é coordenadora do Polo de Ilhéus, programa Qualifica do IFBA. Não é isso, Iana? Bom dia para você. 500 vagas, né, que serão oferecidas. Conta para a gente como é que vai ser. 500 vagas, né, começam as inscrições hoje, são cursos gratuitos, né, como você falou, em microempreendedorismo, para o público do Auxílio Brasil. Para atender essa demanda, é um projeto do governo federal, né, que foi disponibilizado para o IFBA, e Ilhéus é uma das cidades contempladas. As inscrições começam hoje, dia 29, e vai até dia 4 de abril. E quais cursos serão oferecidos? O pessoal aí, microempreendedor, que tiver interesse, vai ser em qual área? Como é que vai ser? Então, o curso é somente esse, o microempreendedorismo individual, né? Vão ser ofertados em 5 bairros de Ilhéus, tanto para fazer inscrição quanto para as aulas. Vai acontecer em Sambaituba, Teotônio Vilela, o Malhado, Hernani Sá, no Campus Ilhéus, que é para atender a comunidade Salobrinho, Banco da Vitória, e na Conquista. Então, nesses bairros vai estar sendo ofertado o curso. E 500 vagas, né? Mas essas vagas serão divididas ao longo do ano ou vocês vão abranger tudo por agora? Então, essas vagas a gente vai estar matriculando por ordem de chegada. Então, quem tiver interesse, procura logo fazer sua inscrição, porque vai ser dividido em 3 ofertas até o final do ano. Então, as primeiras 150 vagas serão agora ofertadas de abril a junho, depois mais 150 vagas de julho a setembro e depois 150 vagas de outubro a dezembro. Então, a gente vai dividir as turmas pela ordem de matrícula dos candidatos. E quais documentos são necessários para poder se inscrever? E outra coisa também, vão ter pessoas que vão até uma equipe, por exemplo, que vai até esses locais, vai, por exemplo, até uma praça para poder receber esses documentos, receber essas pessoas. Como é que vai funcionar assim na prática? Então, a partir de hoje vai estar nos CRAs em Ilhéus, né, no Malhado, no Teotônio Vilela, na escola em Sambaituba, no Hernani Sá, no Zona Norte, Zona Sul. Então, os CRAs é quem está fazendo essa inscrição e matrícula a partir de hoje, né? O local inicial para os candidatos procurarem são os CRAs de Ilhéus que vão estar encaminhando para inscrição e matrícula. Esses estudantes, um detalhe, eles vão receber bolsa no valor de R$200, né? O curso é gratuito e o estudante vai receber esse auxílio que o governo disponibilizou, uma média de R$200 mensal, que é para custear alimentação e transporte, mas as escolas a gente está colocando dentro dos bairros justamente para não ter esse deslocamento, certo? Então, o início é procurar os CRAs, tem a possibilidade também de fazer inscrição pelo formulário eletrônico, né? No www.ifba.edu.br/Ilhéus, Campus Ilhéus, e aí lá você vai encontrar o link para o formulário eletrônico. Mas ainda assim, quem fizer a inscrição de modo eletrônico precisa levar a documentação nos CRAs para efetivar a matrícula, que são os documentos básicos, né? Principalmente, tem que estar ativo no cadastro único ou Auxílio Brasil, RG, CPF, declaração de residência. Se não tiver a declaração de residência, o comprovante, lá tem uma autodeclaração para ser preenchida. Escolaridade, tem que ter primeiro o ensino fundamental completo e maior de 18 anos. E além disso, pode ser tanto o beneficiário titular do Auxílio Brasil ou CAD único, mas também aqueles que compõem aquela família. Então não é somente o titular, pode ser qualquer integrante da família com 18 anos e com fundamental completo. E qual o tempo de formação, né? O tempo de duração desse curso? Que você falou que você tem os meses aí que serão oferecidos, no final vai ter um certificado, como é que é? O curso é um curso de 160 horas, né? Um curso de extensão, FIC, que é formação inicial, que vai levar em média 2 meses e meio a 3 meses, né, a conclusão dele, e esse estudante ele vai receber o certificado pelo IFBA, né, que é a instituição federal, vai na área do microempreendedorismo individual. Queria que você falasse para a gente, então, Iana, sobre a importância, né,
desse curso, a importância que essas pessoas participem. São pessoas aí de baixa renda, não é isso? Porque precisa estar no CadÚnico ou fazer parte daquele Auxílio Brasil, né? Que antes era o Bolsa Família. Pessoas a partir de 18 anos, né? Já podem participar. Então, assim, queria que você falasse pra gente sobre isso. Certo. Então, esse curso, a iniciativa do Ministério da Educação com a Economia é justamente para qualificar esse público, né, que recebe o auxílio e, de alguma forma, empreender no mercado de trabalho, né? A gente diz sempre, a partir do momento que ele conseguir industrializar o produto, criar uma etiqueta, né, como a gente pretende formar oficinas de Word, AutoCAD, para criar esse marketing do produto, então inserir no mercado. Então, para a Ilhéus, a gente está trazendo essa proposta para que fomente mesmo, né, o ambiente de trabalho daquela cidade. A gente sabe que é uma realidade de subemprego, né, essas comunidades, então, principalmente colocar dentro dessas comunidades para que fortaleça o comércio regional, né, a manufatura mesmo que é feita ali. A gente teve em Sambaituba, por exemplo, a gente vê lá um cenário, produtores de chocolate, de cocada, então trazer para uma proposta de qualificação desse serviço, para que não fique somente no auxílio, recebendo auxílio, sendo que ele pode ser potencializado para gerir alguma outra fonte de renda para aquelas famílias. E Ana, só para a gente encerrar, quem ainda não é microempreendedor individual, mas está dentro desses requisitos, mas tem vontade de empreender, também pode participar? Não, o ponto básico tem que ser do Auxílio Brasil ou CadÚnico. Né? Então, a principal regra da oferta do curso é para essas famílias que estão no Auxílio Brasil ou CadÚnico. Isso. Esses requisitos e que tem vontade de empreender também pode participar, não é isso? A prioridade são essas famílias que estão nesse cadastro. Por isso que o trabalho é feito junto à parceria da Prefeitura de Ilhéus com o IFBA, porque a Prefeitura de Ilhéus é que tem identificado junto aos cadastros do CRAS, do CREAS, então essa parceria está sendo feita muito por conta disso, para identificar essas famílias, os bairros que têm maior quantidade de beneficiários. Então é essa parceria, Prefeitura de Ilhéus e o IFBA. E Ana, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Camila, segue contigo daí do estúdio. Obrigada, Tainá, e a nossa entrevistada. Olá, a gente já deu as dicas, agora é você abraçar a oportunidade. Vamos agora conferir um recado, tá aqui na telinha já. Estou aqui com o empresário Edson Negócios. Boa tarde, Edson. Diga as novidades dessa semana. Boa tarde, Tom. Você que recebe BPC Loas, que não poderia tomar um empréstimo consignado, a partir de agora você pode tomar até R$17 mil de empréstimos na Edson Negócios. Edson, quais as outras modalidades de empréstimos que a Edson Negócios trabalha? Bom, Tom, você que tem FGTS ativo ou inativo, nós conseguimos antecipar o seu FGTS. Você que não tem FGTS, mas que tem uma conta de energia em nome, nós conseguimos liberar até R$1.000 para você, além do crédito consignado para aposentado e para funcionários públicos em geral. Edson, qual o conselho que você dá para os aposentados não ficarem endividados? Bom, Tom, você aí que quer tomar um empréstimo consignado, pense direitinho, faça a conta, só tome se realmente você precisar do empréstimo. Se for para realizar um sonho, por motivo de doença, para construir uma casa, fora isso, não faça. Nossa intenção é de esse dinheiro melhorar a sua vida e não causar transtornos futuros. Edson Negócios, 6 lojas da região. Edson Negócios, aqui você tem crédito. Agora recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, Alagoas. Nós estamos nos aproximando das eleições gerais de outubro e é preciso ficar atento ao calendário eleitoral. Vamos dar as boas-vindas para ele, já está aqui no nosso cantinho, doutor Alá. Bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes da TV Cabralha. Para a gente é sempre um prazer estar aqui, ainda mais com perguntas inteligentes, como vocês sempre fazem, E estamos começando agora. A política, principalmente aqui na região sul da Bahia, já está pegando fogo. Sabia que hoje já tem renúncia de prefeito, posse de novo prefeito, tudo já em decorrência das eleições de outubro próximo. Viu aí? A gente já vai atualizar todas essas novidades. E para começar, então, vamos fazer um alerta para os eleitores, principalmente porque para ter esse
esse processo eleitoral, a gente precisa, né, dos cidadãos, porque o prazo para regularização das situações junto com a Justiça Eleitoral vai até maio, né? Está mais perto que longe. Está pertinho, é até o dia 4 de maio. Quem teve problemas e não conseguiu votar nas 3 últimas eleições, está com seu título cancelado ou não conseguiu fazer suas justificativas, né? Como aconteceu com você, por exemplo. Né? Tem até o dia 4 de maio para poder regularizar e aí poder exercer, né, o seu direito de votar e ser votado. Porque também quem for candidato não pode ter pendências junto à Justiça Eleitoral. Porque para poder oficializar o registro de candidatura, vai lá puxar e fazer uma certidão, né, certidão de quitação eleitoral, onde essa pessoa vai demonstrar que está apta tanto a votar como a ser votado. Então é muito importante se atentar para esse prazo. Outro prazo que deve se olhar, aí não o eleitor, o candidato, é agora sábado. Sábado, que dá justamente 6 meses das eleições, aqueles que irão ser candidatos têm que estar justamente devidamente registrado em algum partido político, né? E também com o seu domicílio eleitoral ok também, porque não adianta, às vezes a pessoa quer ser candidato, mas não está com o domicílio eleitoral resolvido, e aí também não poderá ser candidato. Já aconteceu em outras eleições aí, de vereador daqui da cidade de Itabuna, pensar em ser candidato em Camaquã, mas esqueceu de fazer a troca do domicílio eleitoral, só se preocupou com relação ao registro partidário. O que é que aconteceu? Ele não pôde ser candidato por conta dessa questão. Então, atenção, senhores candidatos, não é apenas a questão do registro partidário que o prazo termina agora no sábado, mas também a questão do domicílio eleitoral. Então, muita atenção com relação a isso aí. Eu acredito que muita gente esteja nos acompanhando aí e eu vou aproveitar até para a gente tentar explicar aqui de uma maneira mais objetiva a questão dos cargos, né? Como é que vão ser eleitos este ano, como é que funciona de fato. E tem o detalhe da pré-campanha, que é um contexto novo que a gente está vivendo agora, né? Pois é, desde a eleição passada, houve uma alteração na legislação e diminuiu o tempo de campanha. Agora só são 45 dias. Por conta dessa alteração, foi criada essa pré-campanha. E o que seria a pré-campanha? É aquela possibilidade que você tem, antes de oficializar a sua candidatura, de poder expor ideias. Agora é aquela história, tem que ter cuidado. É subjetivo, e aí é onde a gente sempre fala com os candidatos, muito cuidado na pré-campanha, porque não é apenas a questão do não pedido de voto, né, que não pode ter, você não pode chegar e dizer, vote em mim só a partir de agosto, né, a partir do dia 16 de agosto, quando está liberada a propaganda eleitoral, aí pode o vote em mim. Hoje você é pré-candidato, até porque as convenções vão começar a partir do dia 20 de julho, então ainda tem muito tempo até as convenções, até você chegar e formar. Você vê, é um passo a passo. Sábado agora vai definir qual o seu partido. Definido o partido, pode ter a pré-campanha? Pode ter a pré-campanha. Você pode fazer reuniões. Já estão acontecendo, né? Algumas já estão sendo veiculadas com mensagens aí... subliminares, né? Tem que ter cuidado com essas mensagens subliminares, porque não pode ter pedido explícito de voto, nem menção à pretensa candidatura. Isso aí dá problema. Você pode falar de modo geral. Vamos dizer assim, eu penso assim para a região, eu penso assado para Itabuna, para Itajuípe, outras coisinhas mais aí. É esse cuidado que se deve ter nesse momento agora de pré-campanha, para que você não venha receber uma multa eleitoral. E a multa eleitoral começa a partir de 5.000 FIIs, quer dizer, R$5.000 já, e dói no bolso. Viu? O que mais a gente pode considerar aí nesse contexto do pode ou não pode nesse período de pré-campanha? É isso. O que você pode fazer exposição da sua imagem? Pode. Agora você não pode, o basicão mesmo, é isso. É não fazer menção à candidatura, nem chegar e fazer pedido explícito de voto. Você tem até que mostrar, seria interessante uma renovação, estou colocando meu nome, vamos ter aí as convenções partidárias. Você tentar fugir da coisa. É um negócio meio, né, que você anda na corda bamba, mas propaganda só a partir do dia 16. Porque você tem até o dia 15 de agosto, que é a época dos registros. Até ali você ainda não é candidato, você é pré-candidato. A partir do registro, que é o dia 15 de agosto, você já é candidato. E aí já tem você seguir as normas daqueles 45 dias que você vai ter de propaganda eleitoral. Então, nesse período da pré-campanha, é um período que a legislação criou para que você, candidato,
comece a ficar conhecido do eleitor. Porque aquela história é muito fácil, quem já ocupou um cargo público é mais conhecido, né? Quem teve alguma coisa, já fez alguma coisa de relevância, né? Por isso que pegam muita celebridade. Você viu essa questão do mendigo aí, já colocaram até ele como pré-candidato a deputado, para você ter uma ideia de como é essa questão da exposição midiática que às vezes acontece. Então, é muito difícil para quem não exercer um cargo público ou não é uma celebridade, poder justamente chegar no povão. Então, por isso que se criou essa questão da pré-campanha, onde você vai ter condição de poder ir no rádio, ir na televisão, fazer reuniões públicas e se tornar conhecido, defendendo algum tipo de bandeira. Não pode também o candidato por si só chegar aqui, não, vou bater um papo ali com Camila e não ter nada para se extrair daquela conversa. Ele tem que ter algum tipo de bandeira. Uma das coisas que está em voga agora, e a gente chama até o público a responsabilidade com relação a isso, para poder analisar quem são os bons candidatos ou não, é a questão da região metropolitana aqui do sul da Bahia, que seria é um tema importante e é uma grande bandeira que a gente não vê os candidatos a deputado, tanto federal como estadual, daqui da nossa região, né, conversarem tanto a respeito dessa bandeira. Olha aí, senhores candidatos, um tema interessante para que os senhores tratem, porque é desenvolvimento regional. Muito se fala daquela história de geração de emprego e renda, só que você vê assim, e um deputado é possível trazer geração de emprego e renda? Como do mesmo jeito, um vereador pode, se ele trouxer essas discussões para o âmbito tanto do município como do Estado. Isso é que é importante a gente começar a definir a partir dessas eleições de outubro próximo. Olha, quando o assunto é crime eleitoral, e aí, quem deve se preocupar? Porque acredito que o eleitor também entra nessa questão, né? Principalmente em relação ao comportamento, o que ele deve ficar atento até para não cair em cilada, né? É justamente aquela famosa compra de voto, que é uma coisa que, mesmo você modificando, alterando, a fraude eleitoral ainda existe. Nas últimas eleições nós vimos muito disso acontecendo aí, que é um grande problema, né? Então, o que o eleitor pode fazer? Porque o Ministério Público, vamos dizer assim, é pouco, até a própria estrutura da Justiça Eleitoral é complicada, é pequena. Então, o eleitor pode ajudar muito. O próprio TRE, né, através do TSE, lá do site, já disponibiliza. Tanto tem um aplicativo, que você vai poder baixar aí, justamente entrando no site do TSE, e como no próprio site do TSE, você tem as formas. Se você verificar algum ato de propaganda ilegal, alguma coação, troca, né, que agora mesmo já vai começar a suspensão, inclusive, porque você tem que lembrar, a eleição é nacional e é estadual, não é eleição municipal. Aí, às vezes, as pessoas confundem. Vê ações do governo municipal, né, a distribuição de cesta básica, que sempre foi feita, né, a distribuição da área social, principalmente, acho. Está tendo compra de voto. Calma, gente. O que não pode ter, nesse momento, tirando a questão das tragédias, como aquela que nós vivemos no final do ano, onde aí sim o governo federal e o governo estadual podem fazer, né, ações, né, nesse sentido aí. Fora isso aí, qualquer ação que seja realizada pelo governo estadual e pelo governo federal, a partir de agora, nesse, né, que nós estamos começando o período eleitoral, aí poderá vir a ser considerado crime. Crime de quê? De abuso de poder. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E quem pode denunciar? Eu, você, o nosso telespectador que está vendo. E como? Como? Justamente como eu disse, através do site do próprio TSE. Ou, pessoalmente, pode ir na Justiça Eleitoral. Tem um telefone que eles vão estar disponibilizando também quando estiver mais próximo do período eleitoral. Algum tipo de prova, algum registro? Não, é importante porque você não pode fazer uma denúncia vazia. Não é você denunciar por denunciar. Se você, hoje em dia, todo mundo tem um celularzinho que filma, que fotografa. Então, é importante que a pessoa se utilize desses meios para que possa fazer com que nós tenhamos uma eleição limpa, que ganhe quem tiver a melhor proposta e não o melhor bolso, ou usar dessas artimanhas outras aí, que são crime, porque às vezes a pessoa acha que não e tal, fulano me ajudou com a telha, com o tijolo, com asfaltamento de minha rua e tal. Tudo isso aí pode ser caracterizado como crime eleitoral. Brinde não é possível dar, camisa não pode dar, caneta não pode dar, máscara, né, que foi uma grande discussão na eleição passada. Eu não sei se daqui até a eleição, do jeito que está se revogando essa questão do uso de máscaras, que nós ainda vamos estar usando máscara. Mas muito se falou a respeito dessa questão de máscara nas eleições passadas. E aglomerações. Né? A aglomeração que continua. Aqueles cuidados que a gente teve que ter na eleição passada, nós vamos ter que ter agora.
Agora, mesmo com a diminuição do número de casos, graças à vacina, que é bom que se diga isso aqui, é graças à vacina que nós estamos diminuindo, estamos quase zerando aí. As cidades da Bahia já tem 8 cidades que já aboliram o uso da máscara. Vamos aguardar, ver até quando é que Itabuna vai ficar ainda sem ter isso aí, mas tudo isso só foi possível graças à vacina. Então, os cuidados que nós temos que ter, além da questão dos crimes eleitorais, é como você bem pontuou aí, é a questão da aglomeração, né, é a questão do uso da caneta, né, das filas. Vamos aguardar, ver, porque o TSE poderá regulamentar, da mesma forma que regulamentou na eleição passada, uma mudança no horário de votação. Né? Em vez de ser das 8 às 17, você estender um pouco mais, como foi feito na eleição passada. A gente não sabe ainda, porque tudo vai depender de como vai ser a pandemia nessas eleições. Bom, votar é um direito de todos, né, que foi adquirido aí com muita luta ao longo dos anos, mas infelizmente parece que não é muito valorizado, né, pela grande maioria dos brasileiros. Por que o senhor acredita que esse sentimento tem crescido tanto entre nós? Porque pode ser pela frustração em relação às escolhas, a forma como os candidatos têm se apresentado, enfim. Mas o fato é que essa conscientização é algo que pode ser muito importante para a gente mudar, né, o contexto do nosso país. Camila, infelizmente é aquela história, né? As pessoas muitas vezes criticam os candidatos. Ah, não vou votar porque fulano, porque Beltrano. O gostoso da democracia é isso, que todo mundo pode vir a ser candidato. Você pode ser candidata, eu posso ser candidato. Se você acha que esse candidato que está aí, né, exercendo sua função, não está exercendo da maneira correta, se junte com amigos, comece a discutir política, fazer política. Uma das coisas que está preocupando a gente tem puxado pelos dados que foram apresentados pelo próprio TRE, está lá no site do TRE, é a quantidade de jovens, a pouca quantidade de jovens que até o momento estão se inscrevendo para votar. Os jovens, né, de 16, 17 anos, que estão isentos, né, de estarem votando, é muito pequeno ainda, que demonstra um certo desinteresse da população. Talvez seja por esse extremismo que nós estamos vivendo nos últimos anos aí na política, né? Que é aquela história... Uma sensação de que não tem um candidato decente. E é 8 ou 80, ou você gosta ou você odeia. E política não é isso, política é uma coisa maior do que isso. Infelizmente, né, ficou essa questão muito de direita, de esquerda, muito aflorada. Eu não sei por que aconteceu, que o brasileiro sempre foi moderado. E aí agora parece que os extremos estão andando. Só que o que a gente tem visto aí nas pesquisas, isso pesquisas postas, é que a grande parcela da população, mais de 40%, ainda não decidiu o seu candidato. Então essa eleição está aberta. Mas ainda dá tempo, inclusive, de se regularizar, como nós já demos aqui todas as dicas. Muito obrigada pela sua presença, doutor Lá. Até a próxima. Vai ter próxima. Eu acho que vai. Estamos apenas começando. E como eu disse, hoje mesmo já tem renúncia de prefeito e posse de prefeito novo. Então, esse ano vai pegar fogo. Estamos aguardando essas novidades. Olha, agora você acompanha imagens ao vivo da movimentação na Avenida Inácio Tosta Filho, em Itabuna. A gente traz prestação de serviço para você que está em casa, já acompanhando um pouquinho do trânsito aqui na região central da cidade. Está fluindo normalmente, né? Está tranquilo e o sol está pegando, né? Desde ontem a gente falou que o dia começou com aquela neblinazinha, com o sinal de que o sol ia chegar, né? E veio forte. Intervalo e eu volto já com mais notícias.
Já de volta nessa reta final do Cabralha no Ar, 8h30. O Hemocentro aqui de Itabuna, que atende toda a região, está precisando de doações de bolsa de sangue. A situação é crítica desde o início da pandemia da Covid-19, mas não podemos esquecer que apenas uma bolsa de sangue é capaz de salvar até 4 vidas. Vamos ajudar? No Hemocentro de Itabuna, o estoque de bolsas de sangue está vazio. Apenas uma câmara fria tem um componente, mesmo assim, em baixa quantidade. O tipo O negativo tem apenas 5 reservas. O problema é enfrentado há anos pela unidade, mas piorou durante a pandemia. Antes da pandemia, o banco de sangue colhia em torno de 1.300, 1.200, até 1.400 unidades de sangue. No pico da pandemia, essa quantidade de doadores simplesmente evaporou-se do banco de sangue e chegamos a colher apenas 8 unidades de sangue, 8, 7, 9, não chegávamos a 20, enquanto as transfusões aumentavam. O banco de sangue é pactuado com 126 municípios. O ideal é que 50 bolsas sejam coletadas por dia, mas o número de pessoas que fazem as doações não passa de 30. A falta ocorre em todos os meses do ano, o que preocupa o serviço de captação. Em Itabuna, a maioria do estoque vai para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Uma bolsa de sangue, após ser fracionada, passar por sorologia e tipagem sanguínea, pode salvar até 4 pacientes. Mostrar para a população o lado bom, que é salvar vidas, né? E o lado difícil, que é o que nós temos para buscar doadores, conscientizar as pessoas da importância do fazer o bem hoje, sem olhar a quem, se colocar do outro lado, né? Você imagine que seria da população regional se não fosse esse banco de sangue. Entre os poucos doadores, ainda existem pessoas como Rosimeire. Ela vai ao Hemocentro de 3 em 3 meses ajudar a salvar vidas. Para mim é um ato de amor, né? Salvar vidas para quem precisa, acidentado, né? Aqueles que precisa, faz hemodiálise, quem faz câncer, inclusive eu tenho uma irmã que ela faz tratamento de câncer, pode amanhã precisar, né? E alguém que precisar fazer algum tipo de cirurgia. A coleta leva de 8 a no máximo 12 minutos e com poucas restrições. Basta ter idade entre 18 a 65 anos, a 69, no caso, para quem já é doador, certo? Para quem nunca doou sangue, dos 16 aos 60 anos. Agora, o menor de 18 anos, acima dos 16, ele tem que vir aqui acompanhado com um responsável legal ou vir aqui ao banco de sangue retirar uma autorização para que o responsável legal possa estar autorizando essa doação dele. Agora, pesar igual ou superior a 50 quilos, vir alimentado, né? O banco de sangue funciona aqui no anexo da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, de segunda a sexta, das 7 às 17, sem intervalo para o almoço, e ao sábado, das 7 ao meio-dia. E por falar em doação de sangue, agora a gente faz um apelo para uma querida amiga e grande colaboradora do nosso trabalho. Você acompanha aí nas imagens a culinarista Zilma Helena, que está internada na unidade de terapia intensiva de um hospital em Ilhéus desde a semana passada. Infelizmente, a Zilma teve uma infecção generalizada e está precisando realizar transfusão sanguínea. Por gentileza, quem puder se dirigir até o Hemocentro de Ilhéus e doar em nome da Zilma, faça. O endereço é na Ladeira do Café, todo mundo conhece, ali de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 17 e ao sábado das 7 às 11 horas. Nós estamos aqui torcendo pela sua recuperação, Zilma. Eu sei que você coloca coração em tudo que você faz, então eu espero que esse retorno também aconteça para ti. Muita saúde e logo mais a gente vai poder se deliciar, se Deus quiser, com as maravilhas feitas por essas mãos abençoadas. E saúde para você mais uma vez. E assim a gente finaliza o nosso Cabralha no Ar, em especial fazendo esse apelo, né? Hoje a gente não conseguiu exibir as fotos, mas com um apelo muito especial e importante aí pela saúde da Zilma, tá? Cabralha no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã eu retorno 7h30 em ponto, viu? Lembrando que hoje ainda tem Balanço Geral com o Tom Ribeiro e eu te agradeço a companhia demais desde já. Que Deus abençoe seu dia. Até a próxima.